Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a todos aí pelo tempo disponível, dedicar o tempo aí para conhecer a nossa plataforma. Então, pessoal, nos próximos 40 minutos aí a gente vai conhecer um pouco da plataforma da CTA Smart, né? Que hoje a gente já tem ela disponível para mais de 4.000 clientes aí no Brasil e mais de 1.000 fora do Brasil, em mais de 14 países. Pessoal, a plataforma ela é dedicada ao controle de combustível, né? Para aqueles clientes que possuem abastecimento interno, né? Creio que todos já têm conhecimento disso. E a gente vai dar um apanhado bem breve para mostrar como a plataforma é simples e de fácil acesso aí para qualquer pessoa que venha utilizar e gerenciar o seu combustível. Vocês podem também fazer algumas perguntas, né, no chat ao lado aí, que aí a gente vai respondendo ao longo da apresentação se tiverem algumas dúvidas. Bom, o software, então, ele é bem simples, né? Falando um pouquinho do layout do software, né? Ele tem essa aba aqui, a aba esquerda lateral, certo? Com todos os menus aí que vocês vão precisar para gerenciar 100% do combustível de vocês. A gente agora está na página Home, né? Onde é o início do sistema, onde a gente vai ter algumas informações gerais, né? Alguns atalhos também, né? Por exemplo, a gente tem aqui 4 frentistas cadastrados nesse acesso, né? 2 bombas automatizadas, 3 tanques controlados, 2 motoristas cadastrados. A gente vai ter esse gráfico aqui, né? Onde a gente vai conseguir ver o combustível, aditivos como o Arla, né? Para o pessoal que usa o S10 aí conseguir controlar os aditivos também. E também estamos implementando a parte de óleos lubrificantes. Aqui na parte de baixo, a parte do resumo, né, o consumo de hoje, o consumo total no período, consumo médio, né, por dia aí no período também, né. Todas essas informações, elas sempre vão se alterar conforme o período que eu selecionar aqui em cima. Por exemplo, vou pegar aqui dia 01/04 de 2019. Quando eu botar a data inicial ali, aplicar, ele já vai pegar lá da data inicial até o dia de hoje, que é como está a data final. Vamos colocar aqui data final 30/06, também 2019, a gente pegar uns 2 meses aí. E aí ele vai me dar o consumo do período que eu selecionei, eu posso passar o cursor em cima, e aí ele vai me dizer por dia ali, em cada pico ali, quanto que foi abastecido. A página inicial, ela serve mais para alguma visualização geral ali do combustível, né, algumas dúvidas rápidas. Depois da segunda aba aqui do lado vai ter a parte de usuários, né? Todos os nossos clientes, eles fazem o gerenciamento dos próprios acessos, né? Então eles podem criar logins e senha para todo mundo que vai utilizar a plataforma, certo? Por exemplo, aqui a gente está no resumo, onde estão todas as senhas já criadas em utilização, em uso, né? E aqui a gente vai criar uma senha nova, por exemplo. Bem simples, colocar um nome, um e-mail, login, a senha, confirmar a senha, se vai ser administrador ou não, né? O administrador, ele praticamente vai ter acesso quase que irrestrito, poder definir também permissões com os outros usuários. Parte de empresas, né? Onde a gente pode limitar a visualização desse acesso que a gente está fazendo para algumas determinadas empresas, né? Por exemplo, vou pegar a empresa teste aqui. Então, esse login vai conseguir ver só os abastecimentos dessa empresa, da empresa teste, né? Mesma coisa, postos. Postos a gente identifica como filiais aqui, né? Então, se tiver mais de uma filial, por exemplo, vou pegar aqui apenas de Porto Alegre, então esse acesso aqui, só o gerente da unidade do Porto Alegre vai conseguir acessar as informações de Porto Alegre, certo? A próxima aba de empresas é para aqueles clientes que abastecem terceiros, né? Ou querem fazer algum tipo de separação entre veículos, né? Mas propriamente é para empresas, prestador de serviço, terceirizado, agregado, né? Então, a gente vai ter um menuzinho aqui em cima, a aba aqui em cima, certo?
onde vai estar o resumo, sempre vai ter os filtros relacionados aqui do lado, né? Então, os relacionados às empresas, aqui onde a gente está, né? Na aba empresas, e sempre vai ter o filtro da data aqui para a gente fazer aquela seleção do período que a gente quer controlar, né? Por exemplo, vou pegar aqui 2 meses, data inicial, data final, e aí ele vai me dar o consumo nesses 2 meses, né? E embaixo a gente vai ter as informações gerais de todas as empresas, né? O nome da empresa, né? Quantos veículos ela tem, o consumo interno de cada uma das empresas, né? E também tem o consumo externo, né? Lembrando, pessoal, que a gente é uma empresa que, né, controla combustível, né? Então, obviamente, a gente tem que ter espaço aqui na plataforma para receber aqueles abastecimentos que são feitos fora do pátio, né? Que não são feitos na bomba interna do cliente. Daí, então, a gente sempre diz aqui, né? A gente é uma empresa focada em abastecimento interno e a gente controla o externo também, mas isso depende da operação do cliente, né? Então, por exemplo, o cliente, eu recebo um cupom fiscal e eu lanço no meu sistema hoje. Tu vai continuar fazendo a mesma coisa no nosso sistema. Eu uso o cartão do frotista, TicketLog, Alelo, TruquePag, enfim, todos os cartões hoje que estão no mercado já são integrados com a CTA, onde o motorista ele abastece lá no posto com o meio de pagamento, a informação vai para a plataforma do meio de pagamento e em seguida já migra aqui para a nossa plataforma também e já vai entrar aqui, né, como ele informa lá a placa, o KM, ele já sabe de qual empresa que é aquele abastecimento. E também, pessoal, aqui em cima a gente tem outras opções, né? Por exemplo, saldo por empresa, ajuste de saldo, programar ajuste de saldo. Tá? O que que é isso? Às vezes tem aquela empresa lá, por exemplo, vamos pegar aqui a empresa Teste C. Eles têm 3 veículos. E ele é um agregado aqui na minha empresa, né? E, e aí eu vou fechar um contrato aí, em época de alta demanda, com a empresa Teste C, e eu vou negociar com ele e já fornecer um volume prévio, né? É, para esse cliente, né? Por exemplo, vou jogar lá para ele 3.000 litros, né? De diesel. Né? Então eu posso vir aqui, fazer um ajuste de saldo, né? Para essa empresa, jogar lá para a teste C 3.000 litros, onde ele vai entrar aqui no volume carregado. Ele pode chegar com esses 3 veículos que ele tem cadastrado aqui em qualquer uma das bases de vocês, qualquer uma das filiais que tenha CTA, botar 100 litros num veículo, 200 no outro, sempre nesses 3 da empresa C, né? Bateu a soma ali daquele volume que eu pré-determinei, daquele saldo ali que eu estipulei para essa empresa, ele já não vai deixar aquele veículo abastecer, ou, enfim, se tiver um saldo pequeno, assim, 10, 15 litros, né? Ele vai desligar a bomba aí nesse saldo que tiver ali, 10, 15 litros, né, e ele vai poder controlar o que ele já abasteceu, né, ou o que ainda não abasteceu aqui no volume restante, né. E depois tem algumas opções aqui laterais, pessoal, que é edição de cadastro, né. Vocês vão ver que esse layout aqui, ele vai se repetir, tá? Então tem edição de cadastro, bloqueio da empresa aqui nesse caso, né, ou exclusão da empresa aí da base do cliente, né. Então esse layout aqui, ele vai praticamente se repetir nas abas seguintes. Vamos para a próxima aqui, para a gente entender melhor o que eu estava falando, né? Estamos na aba de motoristas, certo? Então, na aba de motoristas aqui, a gente tem o mesmo layout, né? A guia aqui em cima, os filtros relacionados dos motoristas, né? De qual empresa, né? Enfim, se tem algum motorista específico, o nome dele. Aqui na parte de cadastro, para cadastrar um novo motorista. Então, vou entrar aqui, ó, um cadastro simples, claro, pessoal. Nome, sobrenome, nome curto, né? Algum código, né? Para ele se identificar. A documentação, CPF, CNH. Se é RFID, ele vai ter algum cartão, né? Alguma identificação que ele vai fazer com algum periférico na automação. E qual empresa que ele é, né? A empresa, claro que ela já tem que estar cadastrada aqui, né? Inicialmente, para poder selecionar, né? E também a gente tem as opções aqui de fazer importação e exportação dos cadastros dos motoristas via planilha Excel para facilitar, né? Principalmente aquele cliente que ainda não controla a parte de motoristas, né? Ele, quando ele for fazer, não tem que fazer um a um dos cadastros, né? Ele poder já importar direto aí o cadastro que ele tem via Excel. Na aba seguinte, a aba de frentistas,
aquele mesmo layout que a gente falou anteriormente, né? Só que é tudo relacionado a frentistas aqui nessa aba. Então, tem lá a guia em cima, com os filtros relacionados de cada motorista, certo? Para cadastrar um novo motorista, claro que a gente vai ter que vir aqui no novo, né? Eu posso botar lá nome, né? Nome completo, tipo, né? Tipo de frentista, né? Isso aqui seria... A parte de frentista seria onde a gente cadastra os cartões ali, propriamente para a identificação do responsável do abastecimento. Aqui a gente também pode cadastrar, por exemplo, um cartão para aferição de bomba, né? A gente sabe que o procedimento de aferição de bomba, apesar de ele ter a automação instalada, ele tem que ser mantido, né? A gente tem que continuar fazendo as aferições porque o equipamento ele sempre copia o volume que a bomba está marcando, né? Então a gente pode cadastrar aqui um cartão para aferidor, né? Que ele sabe, né? Que toda vez que tu vai aferir, jogar aqueles 20 litros lá da aferição no balde, vai jogar novamente para o tanque. Então ele não vai descontar lá do controle de estoque, né? Que a gente vai ver mais para frente aqui na aba de tanques. Ainda na aba de frentistas, tá? Tem lá o gráficozinho, né? O filtro da data aqui, sempre do lado, aquele layout que a gente comentou no início. E as opções, né? De edição de cadastro frentista, bloqueio do cartão, né? Então, se ele perder o cartão, né? Para o caso de alguém encontrar, pode vir aqui em um clique, tu bloqueia, o cartão dele já não vai funcionar lá na frente da bomba, né? Não deixando nenhum desconhecido conseguir tirar o combustível ali do tanque, né? A próxima aba, a aba de veículos, ela vai manter o mesmo layout, tá? Inclusive, a gente tem um aviso aqui da nova aba de abastecimentos, que a gente, inicialmente, a aba de abastecimentos, ela ficava aqui em uma das guias, aqui em cima dessa guia aqui de veículos, né? Que ainda, embora ela tenha saído daqui, ainda permanecem algumas, né? Então, vai ter o filtro relacionado aos veículos, como a gente mencionou, o filtro da data, e todos os veículos cadastrados, autorizados a abastecer embaixo, certo? Então, tem lá a descrição do veículo, a placa, o KM do último abastecimento, ou o orímetro, né, no caso de máquinas linha amarela, linha verde, o total abastecido, né, sempre lembrando, né, essas informações elas se alteram conforme o filtro que a gente fizer aqui em cima, né, por exemplo, sei lá, o veículo 1, ABC 2222, ele consumiu 95 litros nesses 2 meses, vamos aumentar aqui o período, vamos ver se ele altera, vou pegar 3 meses aqui, ó, já aumentou aqui o veículo 1 para 102, né, estava 95. Vai também dizer a distância que ele percorreu, né, entre os abastecimentos nesse período, e uma média geral, né. Isso aqui, pessoal, é um acesso demo, né, então as informações elas estão, né, um pouquinho incoerentes, né, por exemplo, 52 km por litro, nenhum veículo faz 52 km por litro, né, a não ser que seja híbrido, né, nem sei se híbrido faz, mas e tem lá a data do último abastecimento também, e aqui tem algumas outras opções, né, além da edição do cadastro, o bloqueio do veículo e a exclusão, a gente também tem aqui o lançamento dos abastecimentos, né? Quando eu posso selecionar o veículo que eu quero, aqui vamos pegar, por exemplo, esse 2222. E aí eu vou vir aqui na folhinha, lançar abastecimento, né? Aquele abastecimento que é feito no posto, né? Se for feito manual, e ele vai me jogar para a tela de abastecimentos aqui. Aí eu vou colocar a data do abastecimento, né? A hora que foi feito o abastecimento também, vai vir no cupom fiscal. O veículo, aqui ele já vem pré-determinado, né, que a gente selecionou lá na aba de veículos, né, mas eu posso selecionar outro se eu quiser, né. A empresa vai mostrar aqui a última quilometragem do último abastecimento, eu vou ter que colocar a quilometragem atual ali do abastecimento que foi feito do cupom fiscal e o valor, né. Perdão, volume abastecido, né, então vamos colocar lá 100 litros, certo? E aí eu vou colocar posto externo, né, então se a gente pagou 5,50, então deu R$ 550 o abastecimento, o produto foi S10, não é obrigatório, mas eu posso selecionar um motorista, né, uma empresa e um motorista, né? E também a gente tem essa opção aqui que é bem importante, pessoal, principalmente para transportadora, transporte de cargas, naquelas situações onde o veículo está retornando para a base, onde tem abastecimento interno,
e aí ele liga para o gestor de frota e diz, eu estou voltando para a base aqui, estou perto, né? Estou aí a uns 50 quilômetros, 100 quilômetros, mas não vou ter diesel suficiente para chegar na base. Vou precisar abastecer no posto a caminho da filial. O que o gerente de frota vai dizer? Então coloca aí só 50, 100 litros, né? Coloca só o suficiente para chegar em casa e vamos deixar para encher o tanque dentro do pátio, que é mais barato. Nesse caso, então, tu vai marcar que o abastecimento foi parcial, lá naquele abastecimento que ele fez no posto, que ele não encheu o tanque. Assim, ele não vai dar uma quebra na média na hora que for gerados os relatórios. Certo? Aí é só salvar, né? Que ele vai jogar o abastecimento. Perdão, não preenchi o odômetro. Vou botar aqui. Ups. Agora sim. Aí já está lançado o abastecimento do posto externo. Ele já vai entrar aqui na lista de abastecimentos, no resumo, onde vão aparecer todos os abastecimentos, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para a tela de veículos, que tem algumas outras opções, tá? Algumas outras ferramentas específicas, né? Cadastro do veículo, né? Também eu posso fazer via importação ou exportação de planilha Excel aqui na direita, né? Mas o cadastro de veículo é bem simples. Frota, uma placa, descrição, ano, a empresa que já vai estar cadastrada, né? E também a gente tem outros grupos, né, digamos assim, né, que a gente pode usar como filtro nos relatórios, por exemplo, modelos, né? Posso cadastrar os modelos de veículos que eu utilizo e baixar um relatório, por exemplo, só de um Volvo FH 540. Na hora que a gente vê os relatórios ali, eu mostro como é que é feito esse filtro. Categorias, né? Então, aí depende do segmento, né, do cliente. Então, tem um cliente que é transportadora, ele gosta de fazer rodotrem, cider, truque, né? Tem cliente de construção civil, mineração, retroescavadeira, né? Perfuratriz, rolo compactador, caminhão basculante. Então, eu posso fazer as categorias que eu julgar necessárias. Fornecedor, né? Seria quem forneceu aí o veículo, né? E o fabricante, daí, Volvo, Mercedes, Dynapac, aí depende, né, do equipamento, né? Então, também posso selecionar ali o relatório por fabricantes. Aqui embaixo se vai ser o odômetro, né? No caso, a quilometragem, ou o orímetro, no caso da linha amarela, linha verde. Para quem trabalha com esse tipo de equipamento, com orímetro, sabe a dificuldade que é ali da casa decimal, né? Às vezes o frentista, ele tem que colocar lá 10.000 horas, só que tinha um vírgula zero no final, ele não viu a vírgula e escreveu lá na planilha 100.000 horas, né? Daí, quando foi lançado na planilha Excel no sistema, ficou mais tempo tentando adivinhar ali o que era o número, né? Do que propriamente fazendo a gestão. Por isso que quando tu seleciona o orímetro, ele já te dá a opção para excluir a casa decimal se for necessário. Claro que tem que combinar com o frentista lá, né? Sempre excluir o último número, e aí não ter esse problema. Tem opção também no caso de terceiros, né? O cara é um terceiro, eu não quero nem saber qual que é o consumo dele, média, quilometragem. Posso desmarcar os dois, e aí ele só vai precisar identificar o frentista e o veículo lá no momento do abastecimento. E claro que também tem as opções de ter os dois, né? Por exemplo, concreteira, né? O cara tem lá o caminhão betoneira, e ele vai ter a quilometragem do cavalo e o orímetro do balão, né? Para fazer o controle de manutenção preventiva do balão também, né? Da betoneira. E o preventivo ali do plano de manutenção do cavalo, né? Do caminhão. Então vai poder selecionar os dois e lá no momento do abastecimento a automação vai perguntar os dois contadores no momento que ele identificar esse veículo que a gente está cadastrando. Tem as opções avançadas aqui, né? Aquele controle de saldo que a gente viu lá na parte da empresa, né? De pré-determinar um volume para aquela empresa. Se eu habilitar aqui, eu também posso fazer isso nessa placa que eu estou cadastrando, né? Posso pedir para bloquear o veículo sem saldo, né? Ou apenas usar o saldo para controle. Para aqueles clientes que ainda utilizam S10 e S500, tá? A gente também pode filtrar aqui, às vezes, na nossa automação. Como vocês bem sabem, a gente pode automatizar mais de um tipo de combustível, né? S10, S500, ALA, etanol.
Então, por exemplo, esse veículo aqui só vai utilizar o S10 e o Arla. Então, para aquele cliente que ainda utiliza o S500, e aí de vez em quando o frentista vai lá sem querer e coloca o diesel S500, que é um diesel mais viscoso, mais sujo, no equipamento novo, né? E dá aquele monte de problema de entupir tubulação, válvula, né? Sujar bico. O CTA não vai deixar ele ligar a bomba com o combustível errado. Então, esse veículo aqui ele só vai conseguir abastecer na bomba do S10. Se ele pegar a bomba do S500 e tentar identificar esse veículo, ela não vai ligar. Sempre no RFID, onde a gente vai poder cadastrar ali, né, a tag, o chaveiro, enfim, né, o dispositivo RFID para identificação, né, nesse caso aqui do veículo. Máximo de distância percorrida, né, seria um limite, né, para aquela quilometragem ali que vai ser informada manualmente, né, no momento do abastecimento. Na hora que ele vai fazer o abastecimento, vai mostrar para ele a quilometragem do último abastecimento que foi informado, né? Obviamente que negativo ele não vai conseguir colocar. E superior, por exemplo, a gente vai colocar que esse caminhão especificamente que a gente está cadastrando, ele roda 1.000 quilômetros com tanque cheio, certo? Então, digamos lá que ele identificou o frentista do veículo e mostrou que ele estava com 20.000 quilômetros no último abastecimento. Se ele digitar qualquer coisa acima de 21.000, o equipamento vai pedir para ele revisar a quilometragem, porque ela, né, provavelmente deve estar errada, né, porque esse veículo não roda mais de 1.000 quilômetros sem abastecer. E a mesma coisa para horas, tá? No caso das máquinas de linha verde, funciona ainda melhor por aquele caso que a gente falou ali da casa decimal, né? Então era para botar 10.000, o cara botou 100.000. Aqui, se a gente botar que a máquina trabalha 48 horas com um tanque cheio, ele nunca vai conseguir cometer esse erro, né? Tem a parte de quilometragem mínima e máxima, né? Mas como ele já fornece o último, a maioria dos clientes não utiliza. Máximo do volume a ser abastecido nesse equipamento. Então, eu sei que esse meu caminhão aqui ele tem um tanque de 250 litros. Então, ele nunca vai conseguir colocar mais que esse volume nessa placa, né? Nesse veículo. E eu posso estipular metas de consumo, né? Seja em quilômetros por litro ou litros por hora, sejam metas que eu gostaria de alcançar, metas máximas ou mínimas também, tá? Essa parte aqui seria mais para a questão de integração, né? Então, não é o caso agora. E aqui a gente vai estar determinado ali os modelos, né? Aquilo que a gente falou ali dos filtros, né? Então, eu posso cadastrar os meus modelos aqui, né? As minhas categorias aqui também. E aqueles mesmos parâmetros que a gente colocou lá, de quilometragem máxima e metas de consumo, em vez de eu pegar e entrar veículo a veículo, às vezes eu tenho uma categoria lá que já tem 10 veículos iguais. Então, eu posso vir aqui na categoria e já parametrizar, né, o máximo de distância, o máximo de horas, né, e as metas de consumo direto na categoria, que ele já vai jogar isso aí para aqueles 10 veículos que estão na categoria. A gente também vai ter um mapa de abastecimento, né? Muitas empresas hoje têm o procedimento do veículo chegar do dia de trabalho, encher o tanque e deixar com o tanque cheio para já sair trabalhando no outro dia, né? Então aqui a gente tem um filtro mais avançado aqui, né, onde eu posso filtrar, por exemplo, deixa eu ver aqui, dia 10 de agosto até agora, né? Aqui ele não vai me dar nenhum, mas ele geralmente fica em verde aqui, quando ele abasteceu nesse intervalo de tempo, e aí passando aqui ele vai me dizer aqui quando que foi abastecido e o volume. Parte dos abastecimentos aqui a gente já viu, né? Porque eles trabalham em conjunto aqui, abastecimentos e veículos, né? Então aqui já vai ter o resumo de todos os abastecimentos, eu vou poder filtrar, né? Por exemplo, só da empresa XYZ, ou só o veículo que eu quiser, né? Só o posto, né? Só o tanque. Eu não vou filtrar nada aqui. E aqui tem as opções de editar o abastecimento, caso precise, né? Excluir. E eu posso também imprimir um comprovante, tá, pessoal? Um comprovante para mim imprimir na impressora referente ao abastecimento. No caso de algum acerto com terceiro, alguma coisa assim, né? Onde ele imprime 2 vias ali para assinatura do responsável e do motorista do veículo. Eu posso consultar as médias referentes a cada abastecimento, tá? Na hora, data, placa, né? Volume, odômetro. E a gente também vai ter a parte de controle de estoque, tá? Onde vou ter aqui, eu vou conseguir visualizar todos os meus tanques, né? De todas as filiais numa tela só, certo?
aquele mesmo layout que a gente viu anteriormente nas outras abas, né, com a guia aqui em cima, os filtros relacionados aqui, o filtro da data, cadastro, né, mas esses cadastros de tanque a gente já faz para o cliente, né, antes da implantação. E aí eu vou poder controlar aqui o meu saldo, né. Claro que aqui eu vou ter duas opções de controle de saldo, né, aquele controle que é calculado, né, que é, ele já vai com o CTA, com a automação que vai ligada na bomba, onde o cliente recebe lá os 5.000 litros do distribuidor ou da TRR, ele vai ter que vir aqui na parte de carregamentos e vai fazer o lançamento da nota. Tá lá uma compra lá que eu já fiz lá, o teste C, né? 15.000 litros, 5.000 litros, né? O custo é 15 mil, tal. Então eu posso vir aqui, lançamento, e lançar a nota que a TRR trouxe para mim dos 5.000 litros, né? Então, empresa, quando que foi entregue, né? Entregue hoje. Pagamento vai ser hoje também. Número da nota, fornecedor, né? Ordem de compra, ordem de serviço, né? Qual posto seria qual a filial que foi descarregado esse combustível? O tipo do combustível, né? Então tem lá o S500, o tanque vai ser no tanque de Santana do Livramento mesmo, 5.000 litros, custo lá, 25 mil. E eu posso ainda selecionar o frentista que recebeu a carga ali, né? Caso eu tenha alguma dúvida, posso questionar a pessoa que recebeu. E aí, quando eu salvar aqui, ele já vai lançar no tanque que eu selecionei, a compra do diesel. E aí vai entrar aqui, né, o volume que eu lancei, né? Então a gente vai ter lá o produto, né, capacidade do tanque, o consumo, né, que já foi o período, quantos carregamentos já fez no período, né? Volume transferido seria para aquele caso da construção civil, mineração, agronegócio, onde tem aquele tanque móvel, comboio, né? Então a gente controla aqui também todas as transferências que são realizadas de um estoque para o outro, no caso. E a gente também tem aqui, pessoal, o controle do estoque através da sonda, né? Por isso que tem esses campos aqui, né? Tipo de sonda, no caso, né? A sonda que o cliente tem, ou se já adquiriu com a gente a sonda também, né? A última atualização da sonda, né? Que ela tem a boia lá que mede o diesel, mede a água do fundo também. E a água ele vai dar aqui do lado, né? A sonda ela vai pegar a água, a borra, né? Que fica no fundo ali do tanque, para não contaminar os abastecimentos. Tá? Então ele já avisa aqui para te ir lá e fazer a drenagem do teu tanque e não jogar esse resíduo aí para dentro dos teus veículos. Escolhendo o controle do estoque que vocês vão utilizar, seja calculado ou através da sonda, tá? A gente vai poder, em qualquer um dos tanques aqui tem esse envelope, que é uma notificação do estoque mínimo. Então, eu tenho uma filial muito longe, né? Em vez de eu ficar ligando toda semana lá para o responsável, ou ele me ligar quando, né, tiver por comprar o diesel, eu posso simplesmente determinar que nessa filial, quando chegar em 3.000 litros, seja calculado ou seja através da sonda, né? Eu vou receber um e-mail, né? De notificação do estoque mínimo. Vou ativar aqui. Então, quando chegar em 3.000 litros lá na filial de Santana do Livramento, ele me dispara um e-mail que eu tenho que comprar mais diesel. Não preciso ficar toda hora indo lá ver mangueira de nível ou pedir para o responsável da filial me ligar. Certo? Então, a parte de carregamentos aqui a gente já viu, né? Mas vai ter aqui o mesmo layout, com todas as compras do diesel aqui embaixo, né? Controle de transferências. A parte de bombas, né? Então vai estar aqui todas as bombas que eu tenho automatizadas, né? Naquele mesmo layout que a gente viu anteriormente, né? Ele é feito sempre o mesmo layout para o cliente já ter facilidade, né? De utilizar ali, já conhecendo o básico ali, ele já consegue utilizar quase todo o sistema. Então aqui a gente vai ter lá também a notificação de envio de abastecimento. Então, aqui. Então, quando ele ficar, por exemplo, um dia sem mandar abastecimento, eu vou cadastrar o meu e-mail aqui e ele vai me avisar, certo? Ativa a notificação aqui, né? E eu posso colocar isso aqui em horas também, se eu tenho abastecimento 24 horas por dia, eu posso colocar, então, que, por exemplo, ficou 12 horas sem me mandar abastecimento, e ele já vai me avisar. Né? Também tem o erro do sensor aqui, que não está disponível para mim, mas dá para a gente
configurar uma notificação para isso também, se caso houver. Eu posso também bloquear as bombas de abastecimento, clicando no cadeado aqui, né? Então, posso chegar aqui, clicar aqui, ele vai trancar aquela bomba, nenhum cartão, né? Não, a bomba não vai ligar, né? Não adianta identificar frentista, veículo, que não vai funcionar. E aqui já vai me dizer a data do último abastecimento que foi enviado também, né? Da última comunicação dessa bomba. Tudo isso que a gente viu nessas abas aqui até agora, pessoal, foi visualização rápida, né? Cadastro, né? Ter algumas informações que a gente pode visualizar sem ter que baixar relatório aqui, né? Mas a gente tem uma aba daí, então, só com relatórios, tá? Hoje a gente tem disponível, são 29 relatórios, né? 29 tipos de relatórios. Hoje, nosso sistema é um dos mais completos do mercado se tratando de combustível, né? Então, como eu disse para vocês anteriormente, a gente pode filtrar os nossos relatórios bem especificamente como a gente precisa. Por exemplo, eu quero pegar um relatório, vou desmarcar todas as empresas, vou pegar só da empresa teste C e vou enviar. Então, todos os 29 relatórios são só da empresa que eu selecionei ali no filtro. Deixa eu voltar aqui, colocar todas. E aí tem outros filtros, né? Categoria, né? Que a gente mencionou anteriormente, fornecedor, fabricante, o modelo, que hoje só tem 2 cadastrados, né? Postos, então eu posso baixar um relatório por filial, no caso, né? Ou posto externo, né? Ou algum tanque específico da filial, né? Eu posso usar esses filtros também simultaneamente, né? Por exemplo, eu posso pegar o posto de, sei lá, Porto Alegre, e eu vou pegar só a bomba de Arla, de Porto Alegre, e saber quais são os veículos que passaram ali naquela bomba, né? Para clientes que querem identificar outras coisas também, né, na hora do abastecimento, por exemplo, o cliente do agronegócio, no tanque móvel, ele gosta de identificar, por exemplo, a cultura, né? Às vezes o cliente ele planta milho e planta soja, né? E uma hora a máquina está trabalhando na soja, outra hora está trabalhando no milho. E aí o comboio, quando ele vai no meio da lavoura para fazer o abastecimento, o CTA, lá, a automação, vai perguntar: o frentista é responsável, né? O veículo, o contador do veículo e qual a cultura, né? Enfim, qual a lavoura que ele está trabalhando. E aí ele vai digitar lá o código da lavoura do trigo, por exemplo. E aí vocês vão ter aqui o filtro, né? Das lavouras, das culturas, enfim, e poder baixar um relatório só o quanto que eu demandei aí para soja, ou quanto que eu demandei para o milho, por exemplo, né? Posso fazer isso também com tipos de serviço, né? Como preparo de solo, colheita, enfim. Depende de como vocês gostariam de filtrar os relatórios. Eu vou mostrar um relatório que eu gosto bastante aqui, tá? Todos os relatórios, eles estão categorizados, aqui a gente já fez as categorias para vocês, né? Então, eu tenho aqui abastecimentos, são 10 relatórios que tratam de abastecimentos, para controle de estoque são 8, veículos são 6, motoristas, médias, são 4 relatórios dedicados à média, né? Totais, enfim. E tem os favoritos aqui, que é o que eu mais gosto, que é a economia por veículo. Lembra que a gente falou ali na parte de veículos que tu pode cadastrar metas de consumo, né? E tu também lança todo o combustível que tu consome com o volume e o custo, né? Então esse relatório vai se tratar disso. Todos tu pode baixar ou no Excel ou no nosso modelo, né? Eu vou botar aqui no nosso modelo. Vou mudar a tela de compartilhamento aqui. Deu certo? Vou aumentar um pouquinho aqui. Só que os números foram digitados aleatoriamente, é um demo, né, pessoal? Mas vai dar para entender aqui o relatório direitinho, né? Então, eu não filtrei nada aqui, nenhuma empresa, nenhuma categoria, veículo. Está aqui o período que eu selecionei do relatório. Então, ele vai me dar um quadro geral aqui da minha frota e vai me dizer que nesse mês aqui eu tive tantos veículos que bateram a meta que eu estipulei. Ou seja, eu tive uma economia de tantos litros, como eu lanço a nota lá no carregamentos, ele vai me dizer também quanto que eu economizei em reais, né? O custo que eu economizei. E também tem perda, né? Quantos veículos não bateram a meta? Se eu tive uma perda de tantos litros, tantos reais de perda. Vou aumentar um pouquinho mais aqui também. E aí o que a gente vai ter embaixo, pessoal? Veículo a veículo. A primeira linha é o acumulado do período do veículo. Baixo vai ter todos os abastecimentos que ele fez nesse período.
certo? Com hora, com data, com posto, tanque, frentista, motorista, tipo de combustível. Vamos ver um aqui que tem com a meta setada. Aqui, ó. Então, esse aqui, pessoal, é um Polo Frota 1, placa 5118. Nesse mês ele consumiu 723 litros e a gente estipulou, e aí ele percorreu 11.300 quilômetros aproximadamente, né? A meta que a gente estipulou para ele fazer era de 17 quilômetros por litro, mas ele não bateu, ele fez 15,6. Ou seja, o custo estimado, se ele tivesse batido ali exatamente os 17 quilômetros por litro, ele teria consumido R$ 2.000, R$ 2.026. Como ele não fez, né, ele bateu, fez 15,6, ele consumiu 3.300, em média ali ele perdeu 44 litros, quase R$ 200. E aí tem todos os abastecimentos dele embaixo, né, com hora e data, posto, tanque, né, frentista, motorista de cada abastecimento, o combustível, né, o volume abastecido, a distância que ele percorreu entre o abastecimento e outro, a meta que a gente estipulou para fazer e a meta real que ele fez. O custo estimado e o custo real também, né, de cada abastecimento. E se ele perdeu, né, ou se ele economizou em verde, né, em litros em reais. Isso aqui, pessoal, que tem um asterisco, tá? Isso não é falha do relatório, né? Vocês vão lembrar também que a gente, na hora de lançar os abastecimentos, esses aqui são abastecimentos externos, tá vendo? Quando ele lançou lá, R$ 50, R$ 100, são valores fechados, tá? Ou seja, ele não encheu o tanque. Então, esses abastecimentos são parciais, né? Então, não tem como fazer a média do veículo nesse abastecimento porque ele não encheu o tanque, né? Então, não, por isso que tem um asterisco aqui, ele vai deixar para fazer a média certa só na próxima vez, quando ele encheu o tanque de fato. Então, vai ter todos os abastecimentos, né? Próximo veículo daí, né? Com todas as informações que vocês precisarem, e se precisar aquelas informações adicionais que a gente mencionou, né, que a gente deu o exemplo do agro ali, né, cultura, lavoura, tipo de serviço, pode ser incluída aí aqui nesse relatório mais uma coluna, por exemplo, para saber em qual lavoura esse veículo estava trabalhando, por exemplo. Certo? Vamos voltar aqui então para a tela do sistema. E por fim, então, bom, eu não vou, claro que eu não vou conseguir abrir todos os relatórios aqui, né, vou colocar em todos, mas dando uma olhada por cima aqui, a gente tem abastecimento por turno para aqueles clientes que fazem abastecimento 24 horas, só de abastecimento, onde fica registrado todas as informações de cada abastecimento, ajuste de saldo, né, aquele cliente que não tem a sonda, né, então periodicamente ali de 60, 90 dias, ele vai ter que conferir lá o seu estoque, né, calculado, porque, né, provavelmente o virtual ele pode estar um pouquinho desencontrado do real ali por diversas coisas, né, aferição de bomba, temperatura, enfim. E aí ele vai conseguir aqui nos relatórios, né, aquele relatório ali de ajuste de saldo, saber todos os ajustes que são feitos, tá? Auditoria de abastecimentos, tem carregamentos, que é um relatório só das compras do diesel, um específico para controle de estoque e um para controle de estoque da sonda. Controle de estoque diário, economia do veículo foi o que a gente viu agora. Extrato de abastecimento, né, provavelmente ou por empresa ou por motorista, né? E a gente também tem relatórios, por exemplo, específicos aqui, por exemplo, para transferências, né? Todas as transferências do estoque são feitas do tanque fixo para o comboio, por exemplo, né? Mas, assim, relatório realmente não vai faltar no sistema aí para vocês se divertirem. Tem bastante coisa, tá? De lubrificante, motorista, frota. E por fim, pessoal, aqui a última aba, tá? Que é a aba de auditoria. Aqui não tem muito registro, né? Mas isso a gente criou recentemente para aqueles clientes que tem mais de uma filial, né? Então é importante cada um ter o seu acesso aqui nos usuários, né? Porque aqui fica registrado tudo que é feito no sistema, né? Então tem uma filial muito longe, o cara pagou um abastecimento lá, ou apagou um veículo, e aí na minha filial aqui eu fui abastecer aquele veículo, não conseguia, eu não passava o chaveiro, ou não achava a placa dele na hora que eu identificava. Aqui tu consegue entrar na auditoria e ver quem é que fez, né? Quem é que apagou o registro dos veículos, certo?
Então, esse aqui é um apanhado geral do nosso sistema, né? E também tem a parte de central de ajuda aqui em cima, né? Central de treinamento, onde tem vários vídeos curtos, assim, né? Às vezes, em vez de ligar para o suporte para tirar uma dúvida, tu pode entrar aqui na central de treinamento, tem alguns vídeos que podem te auxiliar na utilização do sistema. Acho que agora vamos para a pergunta, é isso? A gente tem algumas perguntas aqui, pessoal. Então, primeira pergunta aqui que a gente tem é do Rafael Tielli, sobre a API, né? Sim, hoje a nossa API não é aberta, mas ela é praticamente aberta, tá? E hoje a gente integra com qualquer sistema do mercado, né? Não só sistema ERP, tá? ERPs a gente, praticamente todos que tem no mercado, SAP, todas as versões do TOTUS, Atua, né? Com todos os meios de pagamento ali, Tictlog, Galel, todos esses cartões de frotista. E também a gente faz a integração, Rafael, com as telemetrias, para o teu frentista ele não ter que informar digitando ali manualmente a quilometragem ou o orímetro do equipamento, né? Não sei qual segmento que tu é. Então, se tu tiver uma telemetria, a gente, sem instalar nenhum prego, nenhum parafuso no teu veículo, a gente vai lá e vai buscar a quilometragem ou o orímetro do equipamento no momento do abastecimento, certo? E, e claro, a questão do comboio ali, né? Tu pode fazer o lançamento do comboio manualmente, se tu não tiver um CTA, mas a gente também tem um módulo para instalar em tanques móveis, né? Comboios, né? E aí tanque móvel é desde o caminhão, desde a melosa até um reboque lá com o tanque, que é tocado pelo cardan. Ou se tu tem um IBC que tu coloca atrás de uma caminhonete também, ali com uma bomba, com medidor, a gente também automatiza, tá? O Valdir perguntou aqui sobre as informações de KM e orímetro, né? Que são informados manualmente. Mas como eu já respondi aqui para o Rafael, aí a gente tem a possibilidade de fazer a integração com a telemetria, o que é uma vantagem enorme, porque a gente não precisa instalar nenhum dispositivo no veículo, né? É tudo via API mesmo, né? A integração para buscar o contador do equipamento ali no momento do abastecimento. Rondinelli perguntou se eu consigo ver as médias mensais. Sim. Deixa eu retornar aqui no sistema. Deixa eu mostrar para responder mais fácil aqui, Rondinelli. Tu pode, né? Tem várias maneiras de tu fazer, né? Tu pode vir aqui direto nos abastecimentos, filtrar o veículo que tu quer especificamente, certo? Aí vai estar todos os abastecimentos, ele vir aqui em médias e ver as médias, e aí o período tu vai selecionar aqui em cima, né? Vou pegar um mês aqui, como tu pediu. Beleza, aqui estão todos os abastecimentos do mês e a média de cada um. Ou eu posso vir aqui também e baixar um relatório específico do veículo, enfim, né? Selecionar o período que eu quero, que já está o mês aqui que eu selecionei, pegar lá o veículo que eu quero, por exemplo, aqui. Deixa eu tirar esse, já o Y tá. Aquele relatório lá de economia por veículo, de novo, que a gente viu, tá? Então aqui, como a gente já tinha visto, né, tem ali a média geral aqui do período, aqui está menorzinho porque eu selecionei o mês, né, então tem a média geral aqui, né, que ele fez, e a média de cada um dos abastecimentos também, daqueles que ele encheu o tanque, né. Então, dá para fazer assim como tu perguntou. Vamos seguir nas perguntas aqui, então. João Vitor, é possível fazer controle do estoque no sistema? Sim, é possível aqui na aba dos tanques, né, de duas maneiras, né. Sem a sonda, sem tu precisar adquirir uma sonda, né, via lançamento da nota do combustível. Lembrando que nesse caso tem que manter as aferições de bomba em dia, né, para o equipamento copiar exatamente o que a bomba está marcando.
ou através da sonda, né? Você vai conseguir fazer o controle de estoque e gerar notificação para não ter que ficar entrando aqui toda hora. Pode ir lá, informar o volume que tu quer ser avisado em cada tanque que o CTA te avisa direto no e-mail. Leandro Pacheco, referente, eu acho que ao token do abastecimento daquele posto externo, né? Eu acho que ele está perguntando, né? Sim, a gente tem algumas integrações aqui com algumas redes de postos, né? Eu atuo especificamente no Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, a Rede Sim, tá? A Rede Sim, hoje, tu consegue ou diretamente com eles solicitar o token de acesso, né, das informações dos teus abastecimentos, ou até mesmo na plataforma, que eu sei que eles têm hoje, tu consegue baixar lá um arquivo TXT e importar esses abastecimentos também via TXT, né? Dá para fazer das duas maneiras, né? Do posto externo, né? Então dá para fazer a importação dos postos externos integrando direto com o sistema do posto, sim, seja via API ou TXT. O Leandro também perguntou aqui sobre controle de gasolina, né? Frota leve. Se tu tiver o tanque, obviamente que a gente automatiza, né? De gasolina ou etanol. Mas caso, por exemplo, tu tenha o CTA para abastecer diesel, né? Dentro do teu pátio, e tu também tem a frota leve que não abastece dentro do pátio, através dessa integração aí com a outra pergunta que tu fez ali, né? Direto com a rede de posto ou com algum posto específico, né? Via API ou TXT, tu vai conseguir também controlar a frota leve, tá? Mesmo sem ter uma automação aí para automatizar abastecimento de gasolina ou etanol. Então, sim, dá para fazer o controle dos abastecimentos da frota leve pelo CTA também. O Gilmar perguntou se acabar a internet durante o abastecimento, né? Primeiro, né, pessoal, o equipamento, se ele ficar sem internet, né, ele já vai com o chip GCM ali com as operadoras já para fazer a conexão sem o cliente precisar colocar um roteador ou chamar uma empresa de telecom para puxar uma fibra até o posto, né? Mas se tiver Wi-Fi também, caso ele fique sem internet, ele vai conseguir fazer o abastecimento normalmente, né? Ele pode fazer até, são acho que 1024, 1050 abastecimentos sem sinal, né? Onde todas as informações referentes a esses abastecimentos vão ficar armazenadas no equipamento. Na hora que ele conectar na internet novamente, ele já vai transmitir tudo automaticamente, sem ter que precisar solicitar nenhuma descarga de dados, tá? O Ricardo Fonseca perguntou sobre o KMO, né? O orímetro, né? Se é informado digitando. O padrão, sim, tá, Ricardo? É informado pelo frentista no momento do abastecimento, lembrando que ele sempre vai ter a referência ali do último contador ali, que mostra na tela ali na hora do abastecimento, né? Para ele não conseguir colocar menor que isso, e superior tu define um limite. E também a gente tem a possibilidade de fazer a integração direto com o rastreador ou com a telemetria e já buscar a informação, né, em tempo real ali na frente da bomba, sem o cara precisar digitar nada e sem precisar instalar nada no teu veículo, sem ter nenhum dispositivo para dar manutenção, né, instalado. Sim, integra com o Cienge. Quem perguntou aqui foi o Joel Monteiro. Sim, não saberia te dizer de cabeça agora, Joel, mas eu aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que pelo menos aí estaria sem medo, pelo menos umas 5 empresas já integradas com o Cienge, tá? Depois a gente vai deixar o contato aqui também para vocês chamarem o pessoal aqui e aí solicitar também uma apresentação mais direcionada para vocês, né? Porque aqui a gente deu um apanhado, né? Como tem quase 100 pessoas aí, né? De vários segmentos, a gente fez um apanhado geral do sistema, né? Ainda tem mais ferramentas, né? Mais funcionalidades do sistema, tá? Mas sim, a gente integra com o Cienge. Ah, e bem importante, tá? As integrações com o RP, com a telemetria e com os meios de pagamento não tem custo da nossa parte, tá? Então, se tu vier trocar de sistema e depois ele já está integrado, a gente vai integrar de novo para vocês quantas vezes for necessário.
A Ana Vidigal perguntou ali se é apenas para abastecimento externo. Sim, Ana, hoje a gente é uma empresa focada em abastecimento interno, né? Então, a gente não consegue controlar hoje. A gente consegue controlar o abastecimento externo, mas esse não é o foco, né? Existem empresas que são focadas nesse tipo de controle, que são essas empresas dos cartões de frotista, né? Então, claro, não digo que a gente não tem como controlar, porque a gente tem o espaço para te lançar essas informações do abastecimento externo ali dentro, né? Seja via integração com o posto, seja via integração com o meio de pagamento ou o lançamento da nota, né? Mas esse não é definitivamente o foco aqui, porque além do nosso sistema aqui, a gente tem o hardware que vai instalado na bomba, né? E que faz a liberação do combustível ali mediante o frentista informar as informações necessárias para vocês fazerem a gestão. O Moacir perguntou sobre o controle de estoque em 3 filiais, né? Então a gente já viu ali na aba de tanques. Então vai ter aqui todos os tanques de todas as filiais. Então se tiver mais de um tanque na filial também vai dizer aqui, né? A cidade, enfim, capacidade e gerar notificação para cada um deles, tá? Então sim, vai conseguir controlar o estoque de todas as filiais. Em relação à diferença de estoque, o Gilberto Patrício perguntou ali como é que é feito o ajuste, né? Então, Gilberto, aqui na aba de tanques, uma boa pergunta, tá? Tu vai ter aqui as ferramentas, né? As duas chavezinhas que é o ajuste de estoque. Então, eu vou pegar esse tanque aqui do S10 com uma capacidade de 10 mil, tá vendo? Então, eu vou vir lá. Claro que eu vou ter que pedir para trancar os abastecimentos na bomba, né? Por causa do tempo de eu vir aqui até o computador para fazer o lançamento do ajuste, ninguém abastecer e fazer um novo ajuste, selecionar lá o posto, o tanque que eu quero ajustar, quero deixar ele com 10 mil litros. É o que ele está agora, né? E a data, então, eu vou botar agora. E eu posso colocar lá o primeiro ajuste. Lembra que tudo fica registrado no sistema, né? Primeiro ajuste, salvei e já está feito o ajuste do teu tanque, tá? Vamos voltar lá para a tela do. Então, ele está lá com os 10 mil que eu ajustei, certo? Então, é dessa maneira que em menos de 15 segundos aí tu consegue ajustar o tanque, né? E fica registrado todos os ajustes que são feitos, tá? Não sei se era essa dúvida mesmo, Gilberto, mas espero que tenha sanado tua dúvida aí. Silvio Brito, como é que é feito a busca do KM do veículo através do barramento CAN? Através do barramento CAN, Silvio, é se tu tiver a telemetria. Nem o rastreamento, né? O rastreamento ele não pega a informação direto do barramento CAN, né? Só a telemetria mesmo, né? Então a gente faria a integração daí com a telemetria, com o teu fornecedor lá, né? Com o terceiro, e integrava via API para no momento do abastecimento, quando o frentista se identificar o veículo, já a API perguntar lá qual que é o odômetro, né, o orímetro acumulado no momento do abastecimento e ele já completar essa informação na frente da bomba, porque a vantagem é que tu não vai precisar colocar mais um dispositivo no teu veículo, né? A gente vai fazer a integração. Para usuários que não possuem telemetria, existe algum relatório de inconsistência no odômetro orímetro? Sim, existe. Não é inconsistência, é que a inconsistência do odômetro orímetro ela vai te dar na média, né? Então, quando tu fechar a média, se ela estiver muito fora, aí tu vai ver que provavelmente ele digitou alguma coisa errada, né? E o relatório ele é completo, né? Ele vai te dar ali o odômetro que foi digitado, a média que ele fez, né? E aí então tu vai conseguir ver sim no relatório quando ele for a digitação errada, né? Lembrando, né, como tu mencionou aqui na pergunta, caso tu não tenha telemetria, Leandro, tem um limitador, né? Então, mais uma vez, na hora que ele for abastecer e identificar o veículo, mostra a quilometragem ou o orímetro do último abastecimento que foi informado na tela, seja dentro dos abastecimentos internos ou no abastecimento fora, vai aparecer o último, né? O último contador. Então, negativo ele não vai poder colocar já, né? E superior tu vai definir um limite por máquina, né? Por veículo, enfim. Então, por si, a automação ela já vai minimizar em 99% das informações de KM e orímetro errado, né, no momento do abastecimento, porque ele tem esse limite. E geralmente quando o pessoal erra no momento do abastecimento ali é sempre assim, como eu falei ali, né, era para botar 1000
e aí tinha 1.000,0. Ele botou 10.000, né? Então aí deu uma divergência lá de 10 vezes maior do que ele deveria. Então ali ele já não vai conseguir fazer isso, né? O sistema já vai identificar que 10.000 vezes maior do que o último é impossível, né? No caso da Quênia, eu não entendi bem a dúvida. No caso da frota leve, é possível algum tipo de dispositivo que também bloqueie o abastecimento? É que aí, na verdade, se tu tiver uma bomba de para frota leve, né, gasolina, etanol, enfim, e tu tiver o CTA, ele vai funcionar da mesma maneira que funciona para o diesel, né? Claro que lá no posto, aí não, né? Aí a gente não tem como, porque isso aí, o que ajudaria nisso seria a telemetria mesmo, né? É outro tipo de serviço. Nosso foco aqui é automatizar a bomba que o cliente tem no pátio, né? E aí ter um sistema para gerenciar todas as informações do combustível através dessa automação aí também. É bastante pergunta, né? Como zerar o estoque e lançar e começar o lançamento a partir da entrada de diesel? Tem como fazer aqui na hora que eu lanço a nota aqui em carregamentos, pessoal, fazer um lançamento da nota aqui, que nem eu mostrei a outra vez, né? Cliente, empresa, quando foi entregue, né? Quando vai ser pago, o número da nota, fornecedor, e aqui eu posso habilitar, ó. Tanto estava vazio, então ele, se tivesse algum saldo ali, ele já vai zerar e vai começar. Aí eu botei aqui, estou descarregando, vou começar com 10.000. Na hora que eu salvar aqui, ele já zera, o tanque começa com 10.000 do zero e fica registrado que foi um lançamento num carregamento que o tanque estava vazio. Então, é só salvar aqui que tu já vai começar do zero o teu tanque. Rafael Livino, um exemplo para cadastro do RFID para aferição. É a mesma maneira que tu cadastra para frentista, tá, Rafael? Tu precisa ter um leitor RFID ou no próprio CTA, ele tem antena para ler, né, o código do cartão. Então tu vai chegar lá na frente do equipamento, vai ter aquela teclinha azul lá com o nome de status, né, que ela só serve para ler o código do cartão RFID, certo? Aí tu vai pegar aquele código, né, vai tirar uma foto, anotar no papel, enfim, vai vir aqui na parte de frentistas, na hora que tu vai colocar, né, pode botar um nome da pessoa, do aferidor, ou botar só aferidor mesmo, né, aí vai ter um cartão, e aqui tu vai selecionar que ele vai ser aferidor, vai ser um cartão só para aferir bomba, e aí quando todas as vezes que for aferir, tu vai usar esse cartão, aí não vai precisar informar veículo, não vai precisar informar quilometragem, né, tu vai poder fazer a aferição ali e ele não vai descontar do teu saldo daí, no caso, né, da mesma maneira que tu faz um frentista, tá? Rodrigo Góes está perguntando aqui se tem alguma forma de integrar os abastecimentos externos, né? A gente já falou ali. Tem já redes de depósitos já conveniadas que a gente já tem integração, né? Tem os meios de pagamento, então se tu já utiliza algum deles, a gente integra com todos. E caso tenha algum posto aí que tenha disponibilidade, que tenha um sistema aí que forneça as informações, ou uma API, ou um TXT, para com os abastecimentos externos, é, a gente vai entrar em contato com ele, né? Tu também, né? O cliente, principalmente, solicitar o token, né? O link da API lá, para a gente tentar desenvolver a integração e ir lá buscar as informações do abastecimento externo. Tá? Isso a gente consegue fazer sem custo aí, mas nesses casos a gente sempre precisa bastante da ajuda do cliente, né? Junto ao posto ali que as informações são de vocês, no caso, né? Então é bem importante aí vocês nos ajudarem se for feito isso. O João Victor Lopes ali perguntou qual a melhor forma de atualizar dados antigos para deixar a obra atualizada. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, João Victor, mas os dados do CTA que são gerados desde o primeiro dia de abastecimento, eles são vitalícios, tá? Aí eu não saberia te responder porque eu não entendi a tua pergunta, mas, né, respondendo parcialmente aí, fica registrado vitalício, tá? Os abastecimentos, tá? A gente já teve casos de clientes que foram clientes no passado, aí ficaram pedindo para desinstalar, porque era uma obra, enfim, que acabou,
não tinha mais abastecimento externo. Ele ficou 2 anos sem ser cliente, sem ter nenhum CTA, e aí resolveu voltar aí para ser atendido por nós. E aí, no momento que ele voltou, estava lá registrado os abastecimentos que ele tinha que ele passou 2 anos sem utilizar. Então, fica vitalício ali, tudo gravado no sistema, tá? O Rivelton Teixeira, do agronegócio. Rivelton, hoje, né, a gente é focado, então, em automatizar a tua bomba de combustível do teu tanque, né? O CTA, o pedestal, ele vai instalado na bomba de combustível, né? Tem alguns dispositivos aí para instalar no veículo, né? Mas não é o padrão, assim, porque a nossa ideia é ter um produto quase que um plug and play, onde o produtor rural, o empresário, enfim, não precisa se preocupar com a implantação do sistema, né? A gente sabe que sempre a hora de implantar o sistema que é a hora mais delicada, onde o pessoal muda um pouco o habitual de trabalho e tal. Mas então a implantação é muito simples, tá? Tu não vai precisar instalar nenhum dispositivo obrigatoriamente no teu veículo, certo? E tu pode ter mais especificamente ali algumas informações ali que tu pode colocar ali na hora do abastecimento, por exemplo, além de frentista do veículo e contador, tu pode informar o operador. Se tu tiver uma balança para pesar graneleiro, por exemplo, ele vai perguntar o peso no momento do abastecimento para te relacionar com as médias. Aquilo que eu falei ali do tipo de produção, né, cultura, se é soja, se é milho, tu pode informar no momento do abastecimento e baixar um relatório por lavoura, né, por cultura, né, ou por tipo de serviço. E fora as categorias que tu tem ali, fazer famílias de veículos por trator, por caminhão, por coletadeira, pegar só a coletadeira de uma marca específica, por exemplo, né? Então, seria importante, como eu disse, né, a gente está dando um apanhado geral do sistema. O ideal depois é tu entrar em contato ali com o pessoal do nosso comercial, inclusive São Paulo, onde a gente tem mais coordenadores de venda, tá? Acho que são 3 aí em São Paulo. Eles podem inclusive fazer uma visita presencial para te levar um equipamento aí e te mostrar os abastecimentos. Tu mesmo vai cadastrar um cartão no teu nome, tu vai simular o abastecimento no equipamento. É bem didático e palpável, eu recomendo, tá? Ricardo Fonseca perguntou sobre a frequência do RFID. Sim, é o 13,56. E não precisa ser especificamente da Intelbras ou de uma marca específica. Tendo essa frequência aí, ele vai funcionar. O Jackson perguntou como é que funciona para a aferição não ser computada o abastecimento. Então, cadastrando ali, como a gente viu anteriormente, cadastrando o cartão de aferição, ele já não desconta, tá? Ele contabiliza no CTA ali que teve uma aferição, né? Quantos litros que ele saiu, mas ele não vai descontar do teu estoque, né? Então, obrigatoriamente, quando tu fizer a aferição no balde, jogar aquele diesel para dentro, ele não vai registrar como abastecimento. A Deise Ribeiro perguntou sobre o Cienge ali, se a gente dá algum apoio em integração. Sim, a integração é o nosso forte aqui, tá, pessoal? A gente tem integração com tudo que é sistema que vocês imaginam, tá? Isso para nós é uma vantagem, né, comercial, assim, a gente conseguir, que a gente aqui é bem específico, né, um módulo para controle de abastecimento, então obrigatoriamente a gente tem que integrar com outros sistemas, né? E sim, a gente vai dar 100% do suporte com a integração, tá? E sem custo, tá? Se tiver que fazer algum desenvolvimento básico, assim, para melhorar a integração ali, a gente vai fazer também. Mas a gente, desde o primeiro momento do envio do token, do desenvolvimento até a parte de entregar, fazer os testes e entregar funcionando, a gente faz todo o acompanhamento e entrega funcionando a integração, tá? E caso venha a acontecer algum problema futuro, né, alguma informação que mudou, alguma coisa, a gente vai fazer todas as adaptações para a integração continuar funcionando normalmente também. João Victor, consigo atualizar o lançamento das notas no tanque. Imagino que tu esteja falando quando tu compra o diesel, né? Então, sim, tem a parte dali de carregamentos que a gente viu no sistema aqui, né? Onde tu faz todo o lançamento das notas, tá? De todas as compras que tu fez do diesel e fica tudo registrado aqui, né? Tu vem carregamentos, lançamento.
e aí ele vai ter aqui o lançamento da nota, né? E aí tu pode decidir se vai começar do zero ou se ele já vai somar com um saldo que tinha dentro do teu tanque, né? Emanuele Lopes, tendo poucos abastecimentos externos, consigo fazer manualmente? Sim, consegue fazer manualmente. Mostrando aqui rapidinho, então, de novo. É só vir aqui, ó. Vou uma parte mais fácil, que é vir em veículos. Eu posso selecionar o veículo que eu quero aqui. Vou pegar lá aquele que a gente usou como exemplo, 2222. Cliquei na folhinha aqui, coloquei as informações da nota, salvei, tá lançados. 15, 20 segundos no máximo aí, já faz o lançamento, tá? Da nota do abastecimento externo aí. Tem algum abastecimento que estava, algum veículo estava sem cadastro, que foi realizado com a chave direto ao abastecimento. Qual a forma mais rápida de regularizar, né? Então, sim, a gente, né, para quem não sabe, aí a gente, claro que a gente tem o bypass, né? Nosso equipamento ele faz a liberação, né, o bloqueio e a liberação da bomba de combustível. Então, obrigatoriamente que ele tem que ter um bypass, né, um abastecimento de emergência, caso o equipamento venha a sofrer alguma manutenção, né? O cliente não precisa parar a operação aí para até o nosso técnico se deslocar para fazer a manutenção. Então, não sei se eu vou ter o exemplo aqui, tá, nesse demo aqui, mas deixa eu ver aqui, ó, em abastecimentos. Deixa eu pegar um período mais comprido aqui. Primeiro 31. Deixa eu ver. Tá, que aqui não vai aparecer para mim, tá? Mas todos os abastecimentos que são feitos nesse bypass, eles ficam registrados no equipamento também, tá? Eles entram numa placa que ela está cadastrada como ABC 9999. Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em abastecimentos, vou pegar lá o abastecimento que eu quiser, né? Vou botar o ABC 9999, mas aqui não tenho, né? Então eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo e vir aqui poder editar, né? O abastecimento. Provavelmente eu já vou saber qual que é o veículo e fazer as alterações que eu quero, né? Selecionar o veículo certo, né? Quilometragem, né? Botar todas as informações corretas do abastecimento, salvar, e aí esse abastecimento já vai estar editado. E lembrando que pode ser feito isso aí tranquilamente, que vai ficar tudo registrado aqui na nossa aba de auditoria, né? Lembra que isso aqui ele registra tudo que é feito no sistema, fica registrado quem que fez, quando que fez e o que que fez, certo? Silvio Brito, meu sistema de telemetria registra o nome do motorista que está com o veículo. Através da API, a informação do motorista pode subir para o sistema como acontece com o KM? É possível, é possível. Não me lembro de ter feito isso com um cliente, né? Mas todas essas informações, de jogar essas informações para dentro do nosso sistema, via sistema a gente consegue fazer, né? Mas tem que ver se o terceiro lá, né? O sistema de telemetria, ele disponibiliza isso na API dele também para a gente consumir essa informação, né? Então, geralmente, quando a gente que vai receber as informações que o cliente quer, tem que ver com o terceiro lá se as informações estão disponíveis lá, porque é o nosso sistema que consulta no sistema dele, né? Então, via sistema dá para fazer, tem que ver se o teu terceiro lá ele disponibiliza essa informação na API. A Sayonara, para confirmar, retirando o volume do balde da aferição da bomba e colocando novamente no tanque, não vai computar como abastecimento? Isso, e se tu fizer essa aferição né, com o cartão da aferição que a gente viu como é que tu cadastra ali um cartão específico para fazer a aferição, né? Isso, aí ele não vai computar como abastecimento, né? Nesse caso, no caso, se tu fizer com um abastecimento normal, aí provavelmente tu vai ter que informar uma placa e um contador, né, KM, orímetro, e aí se tu fizer isso, tu vai poder fazer a edição depois do
Como eu consigo verificar na aba de economia por veículo o resumo ou a perda? Tá. Beatriz Dias dos Santos. Beatriz, se tu já é cliente, provavelmente tu não está conseguindo visualizar a perda ou a economia, porque tu ainda não tem as metas de consumo cadastradas no teu veículo. Né? Uma forma bem rápida, tá? Aqui, ó, na aba de veículos, tá? Tu vai poder selecionar o veículo que tu quer aqui, né? Vou pegar de novo lá o 2222 e eu vou lá editar o cadastro desse veículo. E aí eu vou poder aqui, ó, nas opções avançadas, lá embaixo, tá? Deixa eu fechar aqui de novo, ó. Entrei no cadastro do veículo, desci lá embaixo, mostrar opções avançadas, e aí eu vou ter aqui, ó, meta em quilômetros por litro, eu vou botar aqui, ó, eu quero que faça 2 quilômetros por litro. Ou por hora, eu quero que faça 6 litros hora. Certo? Posso botar aí na meta máxima, meta mínima, salvei aqui, aí ele vai começar a te dizer se tu economizou ou tu teve alguma perda em cima das metas que tu cadastrou, tá? E lembrando, né, se tu tiver vários veículos e já tiver eles categorizados ou os modelos deles já incluídos no cadastro, tu pode vir direto na categoria aqui, tá? Aqui eu não tenho, vamos pegar no modelo aqui, ó. Posso ir direto no modelo, mesma coisa, editar o cadastro do modelo e colocar aqui as informações de metas, né, quilômetros por litro, ou litros hora, e ele já vai jogar para todos os veículos desse modelo, né? Eu recomendo no modelo, porque modelo, se for o mesmo, né, então as características de consumo provavelmente vão ser a mesma também, tá? Então tu consegue, para te conseguir visualizar aquele relatório, tu tem que cadastrar as metas de consumo primeiro. Ricardo, eu preciso lançar a entrada do diesel ou com a leitura da sonda já aparece a quantidade automaticamente? Sim, a sonda ela identifica todas as entradas de combustível, né? A sonda ela vai ter, né, a nossa sonda ela vai ter duas boias no caso, né? Aquela boia para diesel com uma densidade específica para o óleo, né? E uma outra um pouquinho mais pesada ali que vai boiar na água e na borra do biodiesel. Então, no momento que o cara chegou lá, descarregou os 5 mil litros, aquela boia vai subir, o equipamento vai identificar que ela subiu, né? Ele vai esperar ali 1, 2 minutos, até 3 minutos, até o diesel parar de se remexer ali dentro depois da descarga, né? E aí ele vai registrar. Era para ter entrado 5 mil, mas a sonda registrou 4.980, né? E te dá tempo ali no momento registrado aquela descarga também, tá? Isso ele vai fazer tudo automático e tu vai ter um relatório para ti, né? Baixar ali e ver todas as descargas que foram feitas do teu combustível através da sonda. Emanuel Lopes, feito manualmente, consigo integrar com o sistema Agro 1? Sim, consegue. Da nossa parte, tu consegue integrar com qualquer sistema, tá, Emanuel? Isso aí é bem, como eu falei, é o nosso forte aqui é a integração. Então, se não me engano, a gente já deve ter alguns clientes que já têm integrado com o Agro 1, tá? A gente pode verificar depois quando pode entrar em contato com o nosso comercial aqui e a gente vê as informações que já de algumas empresas que já têm essa integração, tá? Então, Victor, quando tem uma quantidade massiva de abastecimentos para regularizar as placas, qual a forma certa de atualizar? Não sei se eu entendi a tua pergunta, João Victor, mas se tu tem, imagina algum diversos abastecimentos que foram feitos, por exemplo, na chave ali, né, no bypass, por exemplo, então todos com a placa ABC 9999. Tu pode incluir eles, né, uma planilha, por exemplo, e entrar em contato com o nosso suporte, né, lembrando que a gente tem toda assistência, né, remoto e em loco também, né, para o pessoal fazer o input, né, dessa planilha, né, e organizar os abastecimentos para ti. Não sei se não entendi a tua pergunta exatamente, né, mas dá para te fazer tu mesmo um a um ou tu entrar em contato com o nosso suporte e o pessoal vai te ajudar a atualizar eles de uma forma mais breve aí, talvez via log do sistema aqui, né. Bom, as perguntas foram todas.
Pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês então um QR Code, tá? Que já vai mandar vocês direto para o contato com o nosso comercial, para quem quiser, né, ter mais detalhes e ter uma apresentação mais detalhada, tá? Deixa eu achar aqui o QR Code. Então, pessoal, como eu mencionei, esse aqui é o linkzinho, né, para vocês apontarem a câmera do celular, e aí vocês já vão entrar em contato aí com o nosso time, já para agendar uma apresentação presencial aí, né? Lembrando que a gente tem atuação nos 27 estados do Brasil, Distrito Federal, mais 14 países. Então, provavelmente a gente tem algum vendedor aí que vai poder visitar vocês em loco, né? E se não, a gente tem também o time de vendas internas aqui, que é tão qualificado quanto, e vai fazer uma apresentação mais específica, mais direcionada, onde vocês vão poder, né, trocar mais ideias, assim, fazer algumas perguntas mais relacionadas ao negócio de vocês especificamente, né? Seja ele qual for, né? Lembrando que a gente atua em construção civil, mineração, empresa de transporte de carga, empresa de ônibus, transporte coletivo urbano, transporte coletivo rodoviário, empresa de guincho, navegação, aviação, todo mundo que tem um tanque no pátio a gente automatiza, tá? Então, para quem tiver interesse aí em agendar uma apresentação personalizada e também saber um pouco mais sobre a automação, né? Lembrando que a gente não viu nada do que o hardware ele faz, como é que ele funciona, né? Nesse contato aí vocês vão conseguir agendar e ter mais informações sobre isso também. Então tá, pessoal, agradeço aí o tempo disponível de todos, espero que tenham gostado e se tiverem mais dúvidas aí não deixem de entrar em contato com o nosso time do comercial aí, que todos são extremamente qualificados aí, tenho certeza que vocês vão gostar de conversar com eles, tá? Obrigado mais uma vez e até mais.